O Fluminense vai até o Engenhão enfrentar o Vasco, que apesar de ser mandante não joga na sua casa, literalmente, né? Bem, alguns números da partida, informações relevantes e, claro, muita opinião sobre esse Fluminense Vasco, ou melhor, Vasco e Fluminense, que acontece hoje à noite. E, claro, a importância desse jogo na tabela, o famoso jogo de 6 pontos. Roda aí a vinheta que eu te explico tudo. Depois disso daqui, tudo que você precisa saber sobre Vasco e Fluminense tá aqui nesse vídeo de pré-jogo. Vinheta! Eu sou o Gabriel Amaral, vamos embora para esse vídeo de pré-jogo com aquelas informações básicas que você já está acostumado. Primeiro, que horas é o jogo? 9h30 da noite, tá? Jogo no Engenhão, com transmissão da Globo e do Premiere. Então tem transmissão em TV aberta. Se você quiser acompanhar, ó, esse mapinha aí feito pelo pessoal do Ranking CBF, que não é da CBF, né? Diz em quais estados vai passar na Globo TV aberta. Praticamente o Brasil inteiro, todos os estados que estão em verde passam Fluminense e Vasco na TV aberta. Azul ali, Minas Gerais, basicamente passa Galo e Cruzeiro, e o resto passa Corinthians e Red Bull Bragantino. E para todo o Brasil tá no Premiere, mas você sabe, a gente vai ter a melhor transmissão em áudio diretamente do Engenhão. Eu, Fio, Vitor Lessa, Calma Tinoco, Rafael Siqueira, todo mundo do Jornada ali na equipe fazendo aquela cobertura que você já conhece, 2 horas antes, 7h30 da noite. Conto com você e a sua audiência aqui no Raiz Tricolor e, claro, lá no Jornada KTO 1902. Jogo de número 393 entre Fluminense e Vasco. Tá chegando o clássico de número 400, hein? 124 vitórias nossas, 153 vitórias deles. Vocês estão quase 30 a mais, tá? 115 empates. Dos últimos 11 jogos entre Fluminense e Vasco, a gente só perdeu um. Mas foi justamente o único deles que foi com um gramado sintético. Então, enfim, o cenário não foi bom naquele 4-2 do ano passado. É hora da gente se recuperar da eliminação. No Brasileirão, a gente não precisa falar de recuperação necessariamente, né? A gente já está num processo de recuperação. Fluminense hoje, mesmo com o Vasco tendo tido uma sequência de 4 vitórias seguidas, a sequência de 4 vitórias seguidas do Fluminense colocou a equipe tricolor em 17º na tabela, mesmo com 20 jogos, e tem nesse jogo contra o Vasco, que tem a mesma quantidade de partidas que a gente, a chance de diminuir a diferença para 1 ponto. Esse jogo ele já é importante por causa disso, porque independente se fosse o Vasco, se fosse o Criciúma, o Grêmio, o Internacional, o Vitória, o Juventude, qualquer time que fosse, já seria um jogo de extrema importância por conta da tabela. Ganhar hoje não é só escapar da zona de rebaixamento, algo que acontecerá, e não é só emendar 5 vitórias seguidas. Isso é o mais importante, mas também é colocar um outro adversário na briga contra o rebaixamento. Esse é o primeiro fator. O segundo fator de importância para esse jogo, fator clássico. A gente sabe daquela lógica de que 3 pontos num clássico não valem só aqueles 3 pontos que você ganhou na tabela. Valem também pontos de moral, valem também pontos de tranquilidade, valem também pontos de engajamento da torcida também. A gente acabou de ser eliminado pro Juventude dentro da Copa do Brasil. Isso é um baque, não tem boa, cara. A equipe do Juventude, apesar de ter ali o seu mérito dentro do ano até agora, não dá pra gente dizer que era uma equipe que a gente acha de boa ser eliminado. Não era. Mas no Brasileirão são 4 vitórias seguidas. E aí, meu amigo, é aquela história, né? 4 vitórias seguidas que podem virar 5. E se uma delas é num clássico. Um clássico que a gente, principalmente a minha geração, né? Eu sou de 95, tem muita dificuldade de ver vitórias. Ou seja, valoriza muito as que viu. Um clássico que, como eu já expliquei aqui na tabela, vale 6 pontos. Enfim, tem uma importância ainda maior. E claro, tem a importância do campo também, mas isso a gente fala agora aqui no Bola e Campo. Vamos lá, tá? Bem, Bola e Campo, tá aí. Vamos falar um pouquinho sobre isso, cara, e a gente abre aqui botando a nossa famosa telinha aqui do Tactical Pad, né, na tela, para falarmos sobre Fluminense e Vasco, ou Vasco e Fluminense.
Time do Mano Menezes tem basicamente uma dúvida, tá? Deve repetir a mesma escalação feita nos últimos 2 jogos, com Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa, André Martinelli, Paulo Henrique Ganso, John Arias e Cauã Elias. Vocês perceberam que faltou um. Pois é, Kevin Serna sentiu um incômodo na panturrilha, não foi detectada nenhuma lesão e por conta disso, né, por conta desse incômodo, mesmo sem lesão, acharam por bem não relacionarem ele para esse jogo contra o Vasco. Essa informação foi dada pelo GE. Com isso, sem o Serna, fica a dúvida. As opções que o Fluminense teria seriam basicamente... Vai lá, eu vou falar 3 opções aqui, mas a gente sabe que são efetivamente... Eu vou até falar 4 opções, mas a gente sabe que efetivamente são 2 mesmo ali, né? Vamos lá. Seria o Keno, jogando aí, o Keno viria para a ponta esquerda, né, jogaria contra o Vasco. Keno que, apesar de toda aquela confusão, de mandou calar a boca, e não foi nem calar a boca, né, falou que quero ouvir, provocou a torcida, não provocou, não vou entrar nesse mérito aqui agora, que esse vídeo é falando só de futebol. O Keno entrou bem na partida contra o Juventude e seria deslocado para a esquerda. Mas o Keno numa situação diferente. Numa situação onde o time adversário estava imprensado com a bunda na parede e não se tinha espaço para jogar. E o Keno joga melhor, é o melhor ponta driblador em curto espaço do Fluminense. Então se destacou justamente por não ter espaço e ele precisar de dribles curtos, que é onde ele se destaca. Deu uma assistência, fez um gol. E criou jogadas também, além disso, né? Esse jogo contra o Vasco acho que não vai ser assim, acho que vai ter espaço para jogar. Era um dos jogos ideais pro Serna, inclusive. Gramado corre bastante, ele corre bastante, mas não tendo Serna, o Keno seria essa opção para não desmontar tanto o time, apesar da característica mudar. Quais que seriam, falei que teriam outras 3 opções, vocês já estão vendo aqui. Deixa eu tirar eles aqui da tela, que seriam basicamente colocar um terceiro volante. Seja o Alexander, e fazer o tripé de volantes que ele fez contra o Internacional, né? E aí teria John Arias e Cauã Elias mais presentes no ataque, com o Ganso fazendo o meio de campo. O Mano Menezes testou isso uma vez, não sei se ele não gostou ou se de fato ele não teve depois opções para poder fazer dentro dos jogos. A principal opção seria o Alexander, mas também teria, lembrando, o Alexander não vem sendo uma opção muito para o Mano Menezes, fazer essa mesma escalação, mas colocando o Lima, que além de oferecer essa marcação pelo lado esquerdo, também oferece o ataque jogando como ponta. E é um jogador que tem mais a característica diferente ali do Keno, uma característica de velocidade, de ataque, de presença e de chute de fora da área. Enfim, talvez essa daqui seja a opção mais factível para mim. A outra seria o Nonato, mas o Nonato acabando de voltar de lesão. Nesse momento aqui eu nem sei ainda se ele vai ser relacionado ou não, mas mesmo sendo relacionado, acho difícil que já entre com time titular, principalmente porque tá fora, né, um tempo por lesão. Então vou ficar na dúvida entre Keno e Lima, tá? Minha preferência pro jogo, Lima, justamente por isso, explorar as costas de um lateral fraco, que é o Paulo Henrique, e de um ponta que, aí tem dúvida no Vasco também que eu vou falar agora, que não marca muito bem, que é o Adson. Então teria essa vantagem tendo o Lima, porque você consegue travar a marcação, ganhar mais o meio de campo e ter essa escapada mais velocidade que o Keno, apesar de até ter, não é a principal parada dele, né? A principal parada dele é enfrentar defesas um pouco mais fechadas. Pode ter mudança na zaga, Thiago Santos saindo para a entrada do Antônio Carlos. O Mano Menezes deu indícios de que o Ignacio pode começar jogando, e até mesmo o Facundo Bernal, porque ele chega a citar isso na coletiva passada, falando de repente rodar o time por conta da sequência, por conta do gramado sintético, o jogo é mais corrido. Então, apesar de eu ter falado isso tudo, esperem a escalação sair, porque pode sim pintar mudanças, principalmente no setor defensivo e no setor de meio de campo. Na centroavância, acho pouco provável no ataque, mas vamos ver, né? John Arias, será que joga? Última vez dele no sintético, que eu me lembre, ele se lesionou, ficou com medo de se lesionar, enfim. Vamos pro time do Vasco. O Vasco tá sem goleiro, por que isso? Léo Jardim é o goleiro do Vasco. Time do Rafael Paiva, interino do Vasco, né, que teve uma sequência de 4 vitórias seguidas e agora deu aquela bambeada gigante, mas classificou na Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense e tá com moral por conta disso. Paulo Henrique na lateral direita, a zaga, eles até têm o retorno do João Victor.
que seria ali o melhor zagueiro do Vasco, mas ele acabou de voltar, a mesma situação do Nonato, deve jogar Maicon, carecão lá, God of Zaga, e Léo Pelé, jogando como zagueiro pela esquerda, com Lucas Piton fora, não foi relacionado para a partida, segundo a imprensa que cobre o Vasco. Vitor Luiz deve ser o titular, ganhamos muito com isso, tá? O Piton é um dos melhores jogadores do Vasco, um dos melhores parceiros do Verratti, e o Vitor Luiz, né? Enfim. No meio de campo, aí tem duas possibilidades pro Vasco. Hugo Moura, Payet e Matheus Cocão, né? O Matheus Carvalho, com Adson, David, né? Que é o DVD, e Verratti no ataque. Ou a sacar o David e colocar o Juan Sforza e aí compor um pouquinho mais o meio de campo. Não sei qual opção necessariamente irá utilizar o Rafael Paiva. Vocês veem que tem duas opções nos dois times, né, em relação às equipes que vão entrar como titulares. Vai ser um jogo interessante de se ver, promessa de um jogo corrido, e aí eu fui na KTO e fiz uma aposta básica que, apesar de ser muito difícil de bater, obviamente, que eu apostei no resultado exato de 1-0 para o Fluminense. Mas é só pelo fato de ser básica que toda vitória no Brasileirão vem sendo por 1-0. Mas fica a dica, né, talvez até invertido dessa brincadeira que eu fiz de 1-0, que é de uma possibilidade de muitos gols no jogo, cara. De repente, mais de 2 gols no jogo, ou seja, se sair um gol só, você não ganha. Se saírem 2 gols, devolve a aposta. Se saírem 2 gols, saírem 3 gols ou mais, você ganha a aposta. Talvez faça algum sentido, porque com esse jogo corrido, a gente deve ver duas equipes tentando muito o gol. Bem, tem outras apostas interessantes aqui. Um gol do Cauã Elias, talvez? Não? Será que não vale? 3,66 que tá pagando. Vai lá, né? O cara tá inspirado, tá metendo um gol direto. Talvez esteja valendo. Na KTO, você pode ir lá e se cadastrar e usar o cupom JORNADA. Você ganha 20% a mais do valor que você fizer no seu primeiro depósito. Use o cupom JORNADA para se cadastrar na KTO. Vamos para a arbitragem. A arbitragem da partida será feita por um árbitro que você já conhece, Anderson Daronco. Bem, Anderson Daronco, com ele no apito, parece que é um ciclo eterno ali de arbitragem. O Daronco apitou só desde o início desse Brasileirão, ele apitou 3 jogos do Fluminense. A derrota pro São Paulo lá no Morumbi, onde ele expulsou o Diniz, vamos lá, né? Apesar do Diniz forçar muita expulsão naquele jogo, ele não tinha motivo para ser expulso. Um empate 1-1 entre Criciúma e Fluminense, onde ele deixa de dar uma vantagem no último lance do jogo pro Fluminense, uma vantagem até meio ridícula, assim, de fácil de dar, ele não dá. E Cuiabá 0, Fluminense 1, partida disputada também fora de casa, ele apitou 3 jogos seguidos fora de casa, e, enfim, apesar de uma arbitragem também não tão boa, não teve nenhum lance que a gente vá reclamar, ou lance capital nessa partida. Mas é o Daronco, né? Dele você pode esperar que ele vá... Enfim, ele vai querer aparecer mais do que os times e ainda mais se for um clássico. Olha só, deixa o like aqui embaixo se você gostar desse vídeo. Se inscreve aqui no Raiz Tricolor para dar aquela moral. E vamos embora, 7h30 da noite a gente está ao vivo lá direto do Engenhão para mais um clássico do Campeonato Brasileiro. Tamo junto, até a próxima, valeu!